Bem, pessoal, Jojo Rabbit, muito legal, cara, muito. Mas sabe que é muito, muito mesmo. Mesmo diretor aí de Thor Ragnarok, também, lógico, agora tá ganhando cada vez mais notoriedade. Vai dirigir Free Guy com Ryan Reynolds, que é basicamente GTA, só que não é GTA. Também tem o outro filme do Thor e tal, que talvez introduza aí a Lady Thor. Lady Thor, assim, a Thor, só que é a menina lá. O que pode ser bastante interessante. Mas sobre o filme, basicamente, ele pega ali a Alemanha nazista e tal, e segue a história de um garoto que começa assim alistando a juventude hitlerista e aos poucos você vai entendendo as motivações dele. Também nós encontramos o personagem da mãe dele, que é a Scarlett Johansson, que faz uma atuação inacreditável, maluco. Você, tipo, sente agindo como mãe, sabe? Todo jeito. É uma atriz inacreditável, cara. É simplesmente, nossa, muito legal. Também somos introduzidos ao personagem de uma garota, que ela é uma judia, que fica lá, a Scarlett Johansson meio que escondia ela na parede. Tipo, realmente, sabe, história de verdade que aconteceu. Então, pois é. Acontece mais ou menos isso. O garoto, ele encontra a garota e os dois começam a ter um relacionamento de quase irmão e irmã. E além disso, o garoto também começa a ter pensar, sabe? Tipo, será que é isso mesmo, cara? Por causa que ela começa a descrever como é que são os judeus e tal. E ele pergunta isso. Tipo, como é que são os judeus? Como é que vocês pensam e tal? E ela começa a falar umas coisas absurdas e tal. E você fica meio... Também chega uma parte que a Gestapo chega lá pra fazer uma inspeção e tal. E você meio que percebe pelo contexto do filme que realmente, cara, aquela galera acreditava naquilo. Outra coisa também que é bastante, assim, uma ênfase legal que tem no filme é que nem todo alemão era nazista, mano. Simplesmente eram pessoas que tinham coisas e faziam coisas. Tinha a galera fanática, entendeu? Pegada bastante a juventude hitlerista e tudo mais. Eu achei um personagem bem interessante, foi o amigozinho gordinho do personagem principal, do garotinho. Bem legal e tal, ele lutando na guerra, entre aspas, lutando e tal. E como tudo aquilo passava pela mente dele, porque eu acho que a criança de verdade era o amigo dele, que ele, tipo, via as coisas e começou a abrir os olhos mais cedo, na verdade. Ele não era tão fanático assim, mas ele se viu dentro daquela estrutura e continuou, porque uma das coisas que acontece no começo do filme, que seria na hora lá que, por isso que é Jojo Rabbit, que é, chega uma hora lá que o Jojo, que é esse garotinho e tal, nosso personagem principal, tem que matar um coelho, só que ele não consegue, entendeu? Ele, tipo, não tem nele esse negócio, é um garoto de 10 anos. E aí que tá o negócio. Trata bem, de uma maneira bem sutil, bem esse negócio de introdução ideológica dentro da vida de uma pessoa desde o começo, entendeu? Quase como se fosse uma doutrinação mesmo. Fazer esses garotos e garotas acreditarem que só tem aquilo, eles têm que servir aquilo, e aquilo é o ideal, e aquilo é aquilo. Que foi feito, sim, de uma maneira bem interessante, por causa que o filme, ele não é nada sério. Ele tem umas partes sérias, emocionantes, tocantes até, mas é como se fosse uma sátira, muitas, por causa que, sim, tem um amigo imaginário Hitler do pivetinho. Então, tem horas que tem uma parte engraçada, mas o filme mesmo em si, ele não é uma comédia, entendeu? Uma comédia. Tipo, o cara vê o trailer do filme, cara, não, o filme todinho vai ser só putaria. Não, não é. Tem bastante parte, nossa, mano, tocantes. Principalmente perto do final, que o garoto, ele começa a abrir os olhos e você fica, putz, merda, minha vida é uma porcaria mesmo, né, cara, desse pivete. Mas é um filme que, na minha opinião, tem que ser assistido por muita gente. A única crítica, assim, que eu tenho
sobre o filme é porque ele não, como eu posso dizer, ele não tem tempo suficiente, apesar de ser um filme de quase 1 hora e 40 e poucos minutos, ele não tem tempo suficiente para explorar, como eu posso dizer, outros personagens. Porque se foca bastante no Jojo, o que é bom, mas outros personagens que eu digo, eles recebem só um glimpse. Então, tipo, esses dois aqui podem ser homossexuais. A garotinha aqui talvez tenha alguma coisa a mais nele do que aparenta, sabe? Ou consequências, sei lá. Uma pessoa que, tipo, como se fosse os dois personagens da juventude hitlerista lá, que ficaram frescando com a cara dele, eles voltassem da guerra e, tipo, nossa, mano, não é isso não, que é tudo nessa glória e tal. Porque você percebe pelo filme que, tipo, tem essa glorificação da guerra e tal, tipo, é como se fosse quase que Valhalla, todo esse negócio que não é. Se você tem pelo menos 2 neurônios, você sabe que guerra não é muito legal. Então eu acho que o filme não é um erro dele, porque sim, ele tem que se focar no personagem e fez um trabalho muito bom nisso, mas os personagens ao redor daquilo, até da própria Scarlett Johansson, não receberam o desenvolvimento necessário. Mas eu entendo, por causa que o foco era no garoto e na jornada dele, no desenvolvimento dele. Então, tudo bem. Isso seria, não, o filme agora vai receber uma nota baixa minha por causa disso? Não. A única coisa que eu gostaria é que tivesse mais uma ênfase, não ênfase, né, mais uma olhada que a gente vê bastante no final, sabe? E vê um negócio mais ou menos disso no final. Tipo, nem todo alemão é nazista. Que a gente recebe com a Scarlett Johansson e é espalhado, entendeu? Mas nem todo era nazista, tinha gente contra até. Só que era recebido com uma retaliação inacreditável. O pessoal era morto e tal. Negócio bem autoritário mesmo. Também, só que aí que tá, né? De novo, o filme não é... Eu acho que talvez porque nem seja a intenção dele. A intenção é contar a história daquele garoto e ver como ele vê a luz, entendeu? Ele vê fora do fanatismo e começa a ver o mundo real, de verdade. Ele vê fora da ideologia e começa a ver o mundo real, as coisas ao redor dele. E como ele evolui. Porque no começo do filme ele não sabe nem amarrar os sapatos. Chega uma hora que ele tenta amarrar os sapatos, ele não consegue, entendeu? Porque ele ainda tá ligado àquilo. Ele não consegue crescer ainda. Mas no final do filme ele consegue amarrar os sapatos. Então ele cresceu, ele virou um homem. Finalmente ele conseguiu agora dar um passo para a vida. Eu acho que o filme ele traz uma mensagem bastante interessante, cara, muito legal, que é um negócio que diz ao decorrer do filme, que é tipo, você é só um garoto de 10 anos, sabe? Você é só um garoto de 10 anos. Algumas pessoas tentam dizer ao contrário, não, eu tenho um bem maior, tenho não sei o que, não, cara. Você é só um garoto de 10 anos. Você é uma criança. Você devia estar brincando, jogando, sei lá, pulando árvore, subindo árvore, fazendo coisas de criança. E não ficar fanatizado falando de política e tudo isso. O que entra bastante na parte da guerra cultural, entendeu? Onde você tenta introduzir política e coisas políticas a crianças que não, cara, eles têm que pensar o mundo, sabe? Criança. Pode fazer isso com adultos, legal, mas criança, você tenta introduzir algo assim pra criança. Eu entendo a intenção. Conscientizar, blá blá blá. Não, cara. Criança. Você fala com o pai passa pra criança. Você quer fazer algo, é assim. Mas diretamente, parece muito propaganda. E tem alguns programas que fazem isso. Eu achei uma mensagem bastante legal. O diretor ele tá de parabéns. E é um filme que definitivamente você deve assistir. Eu dou um 9,5. Só por causa do negóciozinho. 9,5. Quase um 10. Entendeu? E não, você não vai sair desse filme ha. Não. Tem algumas partes que são engraçadas. Você,
legal. Mas é muito mais o valor emocional e do roteiro e tal, de como esse garoto vai nessa jornada e você vai junto com ele, e o descobrimento de outros personagens ao redor, do que realmente a comédia em si, sabe? Então, nossa, cara, muito legal mesmo, muito bom.